Professora doutora Sofia. Ela vai apresentar a palestra Quanto Maior o Interesse, Mais Interessante Me Torno. Cadê o currículo da Sofia? Aqui, achei. Tá aqui, na minha mão. Quanto maior o interesse, mais interessante me torno, né? Para a gente conversar um pouquinho da perspectiva do interesse da escola no aluno, do aluno na escola, e como que eles se ocupam, né? Como que eles cuidam desse espaço em comum. A professora Sofia Martins, ela tem graduação em terapia ocupacional pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, mestrado em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado pela mesma Universidade de São Carlos. Atualmente é terapeuta ocupacional no Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil de Uberaba, Minas Gerais. Possui experiência em distintos cenários de práticas de terapia ocupacional, atenção primária à saúde, saúde mental, reabilitação visual e clínica. Possui publicações com ênfase nos temas adolescência, maternagem, população negra, relações sociais, relações raciais e racismo. Professora Sofia, lhe passo a palavra. Fique à vontade. Fernanda, pessoal, bom dia. Deixa eu só ajeitar a apresentação aqui. Eu mandei no e-mail de vocês, caso dê algum probleminha também, tá? Então eu vou só... Está aqui de prontidão para a gente fazer a projeção. Quer que a gente faça a projeção? Eu acho que eu prefiro, porque eu vou colocando nos tempos também. Que eu não preciso... Então tá. Ela vai apresentar. Então tá bom. Qualquer coisa, estamos aqui. Qualquer coisa eu falo. Bom, pessoal, bom dia. Quero iniciar agradecendo o Cesam pelo convite, em nome da Fernanda e da Júnia. Bom, a gente está no segundo dia de palestra, né? E eu queria muito ter assistido aquela primeira da angústia do educador da doutora Raquel, né? Eu sinto muito de não ter assistido, porque quando a Fernanda faz esse convite para falar sobre quanto maior o interesse, mais interessante me torna a escola e o aluno, eu entrei num movimento muito interessante. Eu fui conversar com a minha cunhada, que é da educação, ela é pedagoga, e ela conhecia a minha tese de doutorado, e aí eu falei assim, o que você acha que para o pessoal da educação seria interessante, né? Que diálogo você acha que eu poderia fazer relacionado à minha tese, para eu compor? E aí ela vai falando para mim, assim, no primeiro momento ela fala assim, você podia falar das dificuldades do professor, o professor está exausto, né? Aí eu falo, mas eu não falo disso, né? A minha interface é com o racismo e tal. E aí ela fala assim, Sofia, eu acho que os professores, às vezes, não têm dimensão do que aquilo que acontece no contexto escolar, aquelas falas, as piadinhas, os comentários que as crianças fazem uns com os outros, pode levar a um sofrimento psíquico. Então, aí eu falei assim, então eu vou tentar trazer um pouco, né, de alguns estudos e como que eu correlaciono isso com o meu trabalho de doutorado e tento compor com um debate. Eu olhei lá nas apresentações, né, Fernanda? Depois eu vou, com certeza, ir lá dar uma apreciar, né, as apresentações, porque eu vi que alguns aproximam, assim, né? Eu vi que tiveram alguns temas como aparência, como bullying, e eu acho que eu vou tentar aqui compor, então, com o pessoal aí do campo da saúde mental e da educação também. Então, eu estou em Santos, né? Como a Fernanda disse ontem, eu estou aqui, eu vim fazer uma fala ontem, então eu coloquei o local que eu estou atualmente. Então, vamos lá. Deixa eu só pôr o tempo aqui para eu não me perder, para não falar demais. Eu preparei aqui um roteiro de apresentação em 4 pontos, bem tranquilo. Eu pensei em não aprofundar muito, porque eu não sabia se vocês estavam cansados, né? Como eu não acompanhei, cansados e cansadas. Então, eu preparei, assim, 4 pontos, bem tranquilos, se vocês precisarem sair, beber uma aguinha, né? Porque, às vezes, falar desse tema causa um certo desconforto, então a ideia não é essa, a ideia é que a gente vá debatendo aí coletivamente. Então, eu trouxe alguns trechos da minha história como pesquisadora, porque isso atravessa, é assim que eu chego nesse ponto e começo a pensar nessa questão aí também do interesse do estudante. E aí eu trouxe, né, eu vou compartilhar com vocês algumas reflexões que eu fui fazendo a partir desse tema, para correlacionar com a questão do meu estudo
de doutorado, né? Tipo, o que que eu vou estudar? E eu vou trazer aqui um recorte. Então, tipo assim, eu tenho 3 sessões de resultados, mas eu vou trazer só uma primeira, porque acho que é o que cabia aqui para a gente conversar. E aí, eu falo apresentação parcial da conclusão da tese, porque eu só vou pegar um pouquinho também, eu não vou ficar aprofundando e falando da minha tese, não. Eu acho que não é o momento, eu acho que é mais compor mesmo o debate, e aí eu faço alguns apontamentos de algumas coisas que eu tenho percebido. Bom, em relação à minha história, né? Eu trouxe aqui alguns trechos da minha história como pesquisadora. Às vezes a gente não tem noção do que a gente vai estudar, né, na pesquisa. E, assim, é muito louco como que, no primeiro momento, parece que você está passando apenas por experiências, assim, esporádicas. E, para mim, o doutorado, ele se compõe nesses 3 lugares. Então, eu nasci em Uberaba, depois eu vou morar lá no Juazeiro do Norte, eu não moro só lá, mas ali tem uma experiência que me marca muito, e depois eu vou para São Carlos. E a partir dessa junção de reflexão, da experiência prática, da minha experiência pessoal primeiro, e depois, na experiência em São Carlos, que eu componho a minha questão de pesquisa. Em Uberaba, eu nasci no ano de 1985, e aí eu trago aqui uma fotinha minha, porque desde muito pequenininha, né, eu entendi o que era ser uma criança preta, né, assim, me declaro como uma mulher preta, e até então isso não era, assim, uma questão, né, eu nasci numa família, recebia os cuidados, a minha mãe sempre disse que a gente era criança preta, mas até então isso não tinha um problema. Isso se torna um problema quando a gente começa a conviver com as pessoas. E aí eu passei por experiências aquelas bem traumáticas, que as crianças me mandavam cartinha falando, você é cor de cocô. E assim, você vai passando por experiências que depois você vai entendendo a origem, da onde que isso vem, né? Então eu entendi que eu era preta positivamente e também entendi o que era ser preta pelas discriminações. Faço a minha graduação, isso fica muito particular, eu não divido isso com ninguém, guardo isso, né? Concluo a minha graduação em 2011, e aí eu tenho a oportunidade de iniciar minha experiência profissional lá no Juazeiro. Então, em 2012, eu estou trabalhando numa clínica de reabilitação, e aí eu vou atender uma criança negra. Quando eu atendo essa criança, ela vem encaminhada pelo neuropediatra, ela tinha feito eletrocefalograma, não, ninguém identificava, estava eu e a psicóloga, ela encaminhada para a TO e para a psicóloga, e a gente ficava debatendo, gente, mas essa criança não tem desempenho, não tem prejuízo no desempenho escolar. A gente pediu os documentos, né, os relatórios que a mãe tinha, aí a gente vai observando e a mãe fala, não, ó, minha filha está tendo crises de choro, ela não quer mais ir para a escola. E aí, nessa questão da perda do interesse. E aí, a psicóloga ficamos tentando entender. Aí, durante a prática, eu começo a trabalhar a intervenção, a gente vai fazendo brincadeiras, leva boneca, traz boneca, e essa criança, ela começa a trazer frases e conteúdos em que eu percebo que ela está hierarquizando que as meninas, as amiguinhas branquinhas dela são mais bonitas, e as bonecas as brancas são mais bonitas e as negras são feias. E nesse momento, eu percebo isso porque as experiências que ela estava tendo eram semelhantes à minha. Só que aí eu faço um raciocínio profissional pautado na minha experiência pessoal, não pautado no conhecimento, não numa produção de conhecimento. E aí, em 2015, né, 2014, eu volto para Minas Gerais, 2015 eu começo o mestrado, e aí eu vou tentar entender maternagem, porque naquela época de 2012 eu estava atendendo muitas coisas, né? Eu já tinha trabalhado num CAPS depois em 2013, também infanto-juvenil. E aí, nessa experiência do mestrado, de novo a questão vem, né? Então eu atendi, pensei que isso tinha ficado lá no Nordeste, e aí eu começo a participar do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro lá na UFSCar. E aí começa aquele debate, né, das questões raciais, e aí eu tô lá imersa, começo a conhecer um monte de autores, coisas que eu nunca tinha visto, né, durante a minha formação. E mesmo que eu não tenha conseguido trazer para minha dissertação essa discussão, eu estou fazendo a pesquisa de novo, estou entrevistando uma gestante que era adolescente, aí eu pergunto, né, uso do quesito de cor e raça, pergunto que cor que ela se declara. Aí ela fala, eu me declaro morena, porque minha família fala que me declarar como preta e parda é ruim. Aí eu falo, gente, como é que ela vai criar essa criança? Então, aí eu lembrava muito dessa criança que eu tinha atendido e que a mãe também passou por um processo muito, assim, específico. Ela falava assim, Sofia, ainda bem que você é negra, porque quando eu fui entendendo o que era racismo, eu fiquei muito sem jeito, porque eu nunca tinha falado de racismo.
Eu sabia da minha experiência, não da de outras pessoas. E aí eu vou falando com ela, a gente vai fazendo essa reflexão e ela fala assim, eu acho que é discriminação racial que a minha filha está passando, porque as amiguinhas dela começaram a falar que o cabelo dela era ruim, que ela era feia e tal. E aí, quando eu entrevisto a gestante, eu fico pensando, como é que ela vai lidar com essa maternagem também? Então, no doutorado, é essa junção de experiência da minha prática, da minha experiência pessoal, da minha prática, e depois também com essas discussões lá no NEAB, e com essa gestante adolescente que eu falo, não, eu vou ter que estudar isso no doutorado, porque eu não sei como lidar com essas informações. E aí, né, eu queria compartilhar com vocês, né, que essa experiência na assistência, né, dessa criança negra e que ela vem para o serviço, né, para a clínica por conta do contexto escolar, desse sofrimento que é desencadeado lá, a gente vai entendendo que isso tem nome, né? Esse sofrimento psíquico, ele era oriundo do racismo, né, desse processo de discriminação. E aí, então, eu entendo que a minha experiência pessoal ela é insuficiente, e aí eu vou para o doutorado buscar referencial teórico, né? E eu vou nessa questão da pesquisa em terapia ocupacional para me ajudar a embasar as práticas nos casos que atendessem. Eu não poderia continuar pensando a partir da minha cabeça, né? Vozes da minha cabeça. Então, vamos lá. Aí, gente, aqui nesse capítulo de livro, né, eu queria compartilhar mesmo com vocês. A história dessa criança, ela me marca de tal forma que eu tive a oportunidade de publicar ela nesse livro, né? Então, ela ficou como práticas de TO e contexto sociocultural, caso de uma menina negra. E o Magno, ele é um colega também, terapeuta ocupacional, ele fez o doutorado dele na educação, então a gente ficava fazendo muitas reflexões, assim, sobre essas experiências, né? Hoje ele é um parceiro mesmo de publicação. E aqui é a capa da minha tese, que ficou como repercussões da experiência de racismo nas ocupações maternais de mulheres negras, estratégias de enfrentamento. Porque eu ficava pensando, eu não posso sofrer com isso sozinha, eu vou ter que perguntar para outras mulheres negras que são mães como é que elas resolvem, o que elas falam, o que elas ensinam, como é que elas lidam com o racismo das crianças que estão na escola. Então, mais ou menos isso que eu queria aqui nesse primeiro bloco compartilhar com vocês. Então, já foi 1 de 4. E quais reflexões, né, então, que esse tema suscitou? Pensando na proposta, né, que o Cezanne me fez. Eu pensei aqui em dividir com vocês 3 pontos de reflexão sobre esse tema. Um primeiro, a Fernanda falou assim, Sofia, você trabalha, né, ela trabalha com motivação, né? Aí eu fiquei, sim, a gente trabalha com a motivação. Só que, pensando na composição da discussão de um congresso nacional, eu fiquei pensando, mas tá, né? Como é que eu vou linkar isso com a minha tese? Aí eu fiquei, gente, que é, né, perder o interesse no contexto escolar? Quando é que as crianças e os adolescentes, eles perdem esse interesse? Tá, então eu vou trabalhar depois de como que a gente volta o interesse, né? Como é que a gente trabalha junto ali com aquela família, com aquela criança e adolescente de retomar esse interesse. Mas quando é que eles perdem o interesse? E aí eu fiquei pensando, em qual momento os estudantes também deixam de tornar a versão mais interessante de si no contexto escolar? Então, eu pego esses 2 pontos para dar conta dessa encomenda que foi feita, né? E aí, como a gente está num congresso nacional e eu não sei, né, qual é a formação das pessoas, eu achei muito justo, né, porque eu fico falando de TO, de ocupação, fico falando uns termos que eu não sei a proximidade que vocês têm com isso. Então, eu queria compartilhar aqui para vocês que é uma perspectiva minha. A terapia ocupacional, ela é muito múltipla, então as pessoas definem ela de formas muito diferentes. E hoje, né, eu acho que faz sentido eu falar para vocês de alguns campos de atuação que a gente atua, né, até um pleonasmo, a definição e o objetivo. A TO, ela atua em campos muito diversos, né? Então, na saúde, né, para exemplificar, a assistência social, a educação, o trabalho. E aí, muitas vezes, né, o que eu acho que mais me ajuda a explicar para as famílias, para as crianças, lá no CAPS, né, eu trabalho junto com a Fernanda é minha coordenadora. E aí, quando eu estou lá com as famílias, para elas entenderem o que é TO, porque elas acham que todo mundo é psicólogo, né? E aí eu falo assim, gente, ó, o meu trabalho aqui vai ser entender o que está impedindo a participação, a sua participação, ou de um grupo, ou de um coletivo nas suas ocupações. No próximo slide, eu já vou explicar o que são ocupações, né? Para, pelo menos,
em algumas leituras que eu faço, né? Alguns referenciais teóricos que eu utilizo. Mas, assim, é isso, eu sempre estou assim, o que está impedindo a participação dessa pessoa? Por que ela não está conseguindo realizar isso que é importante para ela? Então, o objetivo da TO vai ser, é um facilitador, ele vai facilitar essa participação e esse envolvimento nas ocupações que essas pessoas desejam, que elas precisam ou que elas necessitam. E o que é ocupação? Vou falar de um jeito bem simples para a gente não entrar em polêmica aqui, porque, né, não é um congresso de TO. A ocupação, ela é a experiência do fazer. E aí, para a gente na TO, né, a gente tem uma disciplina que chama ciência ocupacional. Eu gosto muito dessa perspectiva, porque a gente vai estudar as várias possibilidades de fazer uma mesma coisa. E essas formas de fazer a mesma coisa, ela é sempre contextualizada, ela é histórica, ela é cultural e ela é social. Essa perspectiva de ocupação, então, da experiência do fazer, se eu penso, né, a criança está ali brincando no meu atendimento, é aquela criança que eu falei para vocês, ela está ali brincando com as bonecas. De repente, na narrativa dela, ela fala, essa boneca aqui, branca, ela é mais bonita. Então, eu estou ali, né, fazendo uma escuta do que ela está me trazendo. Então, o que significa uma criança, né, que tem um fenótipo negro, me dizer isso? Então, por isso que essa experiência do fazer, ela não é uma coisa homogênea, natural. Ela é contextualizada. Todo tem uma história, né, tem uma cultura, tem um tempo, né, talvez em um outro tempo, se ela falasse isso, isso ia passar. Mas hoje a gente já tem informações que vão ajudando a gente a entender o que pode estar significando aquilo. E aí eu venho, então, para a questão, né? O que foi a encomenda, né? Quanto maior o interesse, mais interessante me torno. Aí eu fiquei, né? Olha que interessante essa experiência que eu fui tendo. Existe uma perda de interesse dos estudantes negros pelo contexto escolar. E aí eu faço aquele raciocínio. O que está impedindo a participação, no caso dessa criança? Ela era uma estudante negra que tinha um desempenho escolar bacana ali, a professora fala que de repente tem uma ruptura, ela não quer mais ir e começa a chorar. O que está impedindo a participação dessa menina? Poderiam ser vários fatores. Então, a gente vai para uma questão talvez mais biológica, né, de algum exame. Existe um exame clínico que a gente vai observar, mas isso a gente viu que não ia. Então, a gente vai fazendo esse outro processo de raciocínio. Por isso que eu fiquei aqui, né, nesse ponto, né? Então, quer dizer que muitas crianças, talvez, elas vão perder o interesse e elas não vão se tornar interessante. E aí, é esse link que eu quero compartilhar com vocês para entrar na minha tese, né? Essa evasão escolar, vocês vão ver que eu vou trazer um estudo também logo para frente, a gente vai entender que essa evasão escolar, muitas vezes, ela ocorre decorrente do racismo. E o racismo, ele muitas vezes, ele vai acarretar em sofrimento psíquico. Então, aquele choro daquela menininha que para de querer ir para a escola, a gente vai entendendo que ela estava num processo de sofrimento psíquico e que isso culmina num desejo de não... Aí, primeiro, ela começa a ter um desempenho prejudicado, né, nesse contexto escolar. E aí, nesse prejuízo do contexto escolar, ela começa a não querer mais frequentar a escola. Então, é um pouco disso, né, desse impacto do racismo nesse fazer, no como é que vai impedindo a participação. Então, vamos lá. Se eu estiver falando muito rápido, Fernanda, você me dá um alô aí. E então, por que os estudos... Aí eu trouxe aqui para vocês, né, quero compartilhar um texto, são duas TOs, né, a Bia é professora lá na UFPB, e a professora Roseli, ela também é uma TO que dá aula lá em São Carlos. E elas fizeram esse texto, ele é de 2013. Elas entrevistaram mais ou menos 2.300 adolescentes que estavam no ensino médio. E aí eu queria compartilhar que é muito interessante os resultados, né? Eu trouxe só um quadro aqui para a gente refletir, né? Por que as crianças querem ir à escola? Aí eu selecionei alguns, né? Tem vários pontos aqui, mas eu selecionei que elas querem ir, olha lá, 97,9 aqui no segundo bloco, porque há alguma relação com seus valores, né, sociais, pessoais, familiares, religiosos. Algumas, 84,7 vai porque é um direito. 90,9 vai porque gosta de aprender.
55,8%, que é a maioria, não é porque gosta dos professores, eles não vão porque gostam do professor. É interessante, né? A gente que está aqui, né, na vida acadêmica, está achando que os meninos estão indo por causa da gente, não é por nossa causa. 72,6%, por exemplo, vão à escola para fazer amigos. Então, assim, é muito interessante ver, né? Embora essa pesquisa seja de 2013, ela tem um N muito grande. E aí a gente vai entendendo dos motivos, o que motiva, né? Qual que é o interesse dos meninos quando vão para essa escola? Mas vocês viram que eles gostam muito de aprender. E aí, então, fazendo esse recorte, né, racial aqui das crianças e adolescentes negros, aí é isso, como que é perder o interesse no contexto escolar? Por que eles perdem? Aí tem esse estudo aqui, né, do Moreira Primo, que é de 2020, e ele trouxe alguns pontos que eu acho que a gente pode ir pensando juntos. Ele vai falar que o racismo, né, ele é um marcador da evasão dos estudantes negros do contexto escolar. E ele fala, né, ele traz um dos argumentos dele, é que existe uma supervalorização das crianças brancas e uma inferiorização das crianças negras pela escola. E ele fala que isso pode impactar na construção negativa da identidade dessas crianças. Então, se vocês pegarem lá, eu contando para vocês, da minha experiência pessoal, aí eu vou atender criança, e vou atender depois, vou entrevistar a gestante adolescente, vocês vão ver que vai aparecendo isso, né? Ah, é ruim ser negro. Ah, eu não quero ir porque a menina falou do meu cabelo. Então, a gente vai vendo que realmente isso vai ficando repetido e os dados, as discussões que estão, né, nessa questão, pautadas na questão racial, eles vão ficando, é isso, né? Eles vão fazendo sentido. E aí a gente vê, né, que um dos motivos das crianças perderem esse interesse é porque elas começam a desacreditar em si mesmas. E elas desenvolvem um sentimento de incapacidade e de desvalorização. Então, esse recorte racial vai ajudando a gente a entender essa complexidade que é, né, o palco do contexto escolar. O contexto escolar ele é complexo, né? A gente, lá no CAPES, por exemplo, a gente vê muito isso com as crianças com autismo, né? O quanto que os professores às vezes pedem ajuda, né? Ou quando as crianças são vítimas de violência sexual e elas começam a apresentar determinados comportamentos, o quanto que isso vai ficando difícil para o professor que está muito cansado, né? Ele está ali, né? Ele aprendeu que tem que dar um conteúdo, né? Muitas escolas são conteudistas, e aí eles lidam com aquele comportamento que eles não conseguem nomear, não conseguem desenvolver, não conseguem entender. E aí a gente, tipo, vai cobrar do professor, tipo assim, que ele, né, embora tenha políticas, tem a Lei 10.639, que vai falar que a gente tem que estudar as relações étnico-raciais, mas às vezes é isso, esse professor, a formação que ele teve, muitas vezes ele não tem, então ele está sozinho lidando com todas as complexidades que a gente está discutindo aqui nesse congresso. Aí eu trouxe mais um artigo aqui, que ele é de 2022, e ele foi realizado num CAPES infanto-juvenil. E está falando aqui da saúde mental, desse sofrimento psíquico das crianças e adolescentes negros. Nesse trabalho, o objetivo dele foi identificar estratégias que essa equipe de um centro de atenção psicossocial, eles prestavam para as crianças e adolescentes pretos e pardos com problemas de saúde. E aí foram entrevistados 18 trabalhadores do CAPES-IJ lá de Brasilândia no ano de 2019. No artigo, né, quando a gente está fazendo a leitura, é possível perceber que foi um desejo desses profissionais, porque eles iam ouvindo nos atendimentos individuais algumas falas, parecida com aquela que eu também tive lá em 2012. Eles escutam algumas coisas e eles não sabiam muito como prestar assistência a essas crianças. Então, eles fazem um estudo para poder entender como que aquela equipe estava lidando com isso. Então, eles utilizaram de dois instrumentos, né, para fazer as entrevistas, um questionário e de entrevistas gravadas, realizadas individualmente, mais ou menos de 15 minutos com cada profissional. E aí, o que eles identificam com as crianças e adolescentes negros, né? O que eles vão percebendo? Eles falam que a maioria dos usuários que frequentam, eles têm dificuldade de falar sobre isso. E para as crianças e adolescentes, é muito difícil nomear as cenas de racismo que elas sofreram. E aí eles vão falando, né? Eu deixei aqui o pontinho, né? Tipo, copia e cola mesmo, né? Eles falam que nós temos que ajudar eles a entenderem sobre o que é o racismo no atendimento, mas só após a vinculação. As crianças negras, elas não chegam falando de racismo no trabalho, então, no CAPS, por exemplo. Elas vão formando uma vinculação, e aí, quando elas se sentem à vontade, elas falam em atendimento individual, elas não trazem isso em atendimento em grupo. Aí elas conseguem falar isso para os profissionais. E o que traz aqui de novo, né? Então, de novo, fazendo essa correlação com o interesse, com a perda do interesse. A gente vai ver que o contexto
o contexto escolar é onde as situações de discriminação mais acontecem. Mas também, esses 18 trabalhadores falaram que as crianças também falam que isso acontece em instituições de saúde, na polícia e na própria família. E aí eu estou trazendo a própria família, que vocês vão ver que eu vou conversar com as mães. Então, de uma certa forma, isso também, vocês vão ver que esses dados começam a se repetir. E aí, nesse mesmo artigo também, aparece que o relato de um profissional que fala que na sala de aula, uma das crianças foi vítima de racismo. E ela vai solicitar apoio com a direção, mas ela não foi atendida. Então, a gente vai para o terceiro do quarto. Está quase indo. Talvez eu acabe um pouquinho antes, mas acho que não. Tá lindo, Sofia. Fique à vontade. Então, tá bom. E aí, então, vou compartilhar com vocês, né? Não vou ficar aprofundando para não ficar cansativo, porque falar de tese é muito denso. Mas aí eu quero recortar aqui, né? Qual que é a questão de estudo, então, da minha tese de doutoramento e os resultados encontrados? Só que antes, como esse tema traz muitas reflexões e ele é polêmico, né? Assim, né? Traz um incômodo. Não é isso que eu quero que aconteça aqui, embora isso, às vezes, é muito inerente. Mas eu queria combinar com vocês algumas definições, só para a gente combinar que a gente está entendendo o que eu estou falando e que a intenção aqui não é que culpabilizar ninguém, né? Não é isso. A gente está discutindo, teoricamente, algumas situações que levam a um sofrimento que acontece no contexto escolar. O que é negro? Né? Eu parto disso, que é uma categoria social que é usada pelo IBGE, que é a soma dos pretos e pardos. Raça, né? A gente fala, raça não existe, né? Não existe mesmo. Mas o que os movimentos negros estão discutindo é que ele é um termo construído. E esse termo, que é construído social, cultural, historicamente, ele vai possibilitar privilégios de um grupo sobre o outro. O que é o racismo? Ele é a expressão, né? A gente vê a expressão dele por meio da discriminação, que são aquilo que acontece pelos atos, é aquilo que a gente fala, aquelas atitudes que a gente vê todos os dias no jornal, e elas têm esses diferentes níveis, né, de violência. Então, às vezes pode ser uma ofensa, mas pode ser uma agressão física, pode ser um assassinato, como, por exemplo, do Floyd. E aí a gente vai ver que, geralmente, essas violências, elas acontecem na escola e no mercado de trabalho. E também, muitas vezes, a gente vai ver que essa expressão do racismo, ela acontece na representação inadequada, em material didático e nas mídias sociais. Que, Sofia? Como assim? Quando a gente vê lá, né, todo mundo apontando, ai, gente, olha lá, o negro está num lugar, de novo, de, sei lá, de serviço doméstico. A gente sabe que o serviço doméstico é algo super importante, mas muitas vezes isso fica fixo na nossa cabeça, vai ficando naturalizado. Nos livros, os negros são escravizados. Mas quem eram os negros antes da escravização, antes dos processos de colonização? E aí, então, a discriminação racial é esse comportamento, são essas ações, são essas atividades que desqualificam um grupo e o outro fica ali mais assim, né? Não que é fácil a vida do outro, a gente sabe que não é, né? Mas um vai ter mais oportunidade de obter determinadas oportunidades em relação ao outro. Preconceito é o julgamento, né? Às vezes o preconceito é uma opinião ou sentimento, nem sempre é uma opinião negativa. Às vezes eu tenho um preconceito, eu penso, todo mundo que faz doutorado é legal. E assim, então é isso, é uma opinião, né? É uma coisa que eu sinto, não tem fundamento ou razão, então não necessariamente aquilo impacta. Pode ser que o preconceito, ele culmine numa discriminação, né? E branquitude, que é um termo que vocês vão ver que eu vou usar durante a apresentação, ele é uma categoria analítica também, que vai estar se referindo a essa questão de um grupo privilegiado, que tem um determinado tipo de fenótipo também, e que vai privilegiar ele por conta do processo de colonização europeu. Então, não é a ideia aqui, né, que eu falei para vocês, eu estou falando porque ontem na aula aqui da Unifesp, isso traz muita reflexão, e às vezes as pessoas ficam mal, e aí eu falei, gente, não é isso, nós somos profissionais, a gente vai ter que lidar com essas questões, então assim, a gente tem que lidar de uma forma mais sábia, né? Vamos falar assim. Então, uma coisa que eu acho muito importante, aqui também contribuir com o debate, porque eu vi que tinha um trabalho de bullying, né? Às vezes as pessoas vão nomeando, né? Acho que talvez a Fernanda, que estuda muito também violência sexual, às vezes a gente vai nomeando o assédio
parecido com estupro, a gente vai misturando esses termos. E aí eu acho que aqui seria muito interessante que a gente entendesse que o bullying, por exemplo, ele é diferente do racismo. Às vezes a gente põe tudo no mesmo pacote. Por quê? O bullying, ele também vai trazer todo um dano, são processos de exclusão. Só que ele vai vir por essas atitudes agressivas, intencionais, repetitivas. Eu peguei esse artigo aqui da Raquel, e eu acho que ela faz essa distinção bem legal. E é isso, né? Sem motivação. Então, é aquela coisa que as crianças e adolescentes falam, né? Aquele xingamento, aquela perseguição, e elas ficam excluídas. Mas o racismo, eles são ofensas e agressões pautadas na cor da pessoa, nos traços dela, na história dela. E isso não é bullying, isso é racismo, né? É aquilo, aquela lógica assim, é inferior. Eu olhei ali um pretinho, a gente já fica com medo na rua. Olhei um pretinho. Ele não é tão inteligente. Então, é essa lógica que opera, porque a nossa sociedade foi construída assim, né? O racismo, ele é uma estrutura, ele passa por tudo. E o bullying também, igual assim. Então, a gente, lá no CAPES, a gente atende muitas crianças que não passam por racismo, mas passam pelo bullying. Então, assim, só para a gente ir nomeando essas coisas. Então, eu venho, né? Então, voltando agora para minha tese de novo, para eu tentar ir entrando e trazer algumas contribuições. Então, eu entendi que tinha uma coisa que chamava racismo, né? Que não era mais só comigo, era com as pessoas negras. E aí eu falo, gente, como é que isso impacta, então, nas ocupações? Que aí, na experiência de fazer, eu falei, gente, como é que uma mãe vai falar? E eu lembro que, na época, eu vi aquele vídeo da Thaís Araújo, que ela fala como que é. Foi super polêmico, o pessoal falou, gente, para de dividir os negros e não sei o quê, o negro e branco, todo mundo é igual, vamos parar de falar disso. Mas era isso, né? O impacto disso nas ocupações. Ela vai contando que ela tem que ensinar a filha dela, ela tem que falar coisas que ela não queria falar, e vai falando também para o filho dela coisas que ela não queria falar, e ela tem que falar. E para mim também era isso. Aquelas mães com quem eu conversei, elas me falaram algumas coisas. Eu falei, gente, como é que elas vão lidar com isso? Como é que esse racismo impacta nessas ocupações? E especialmente nessa maternagem. O que as mães, sabe o que é diferente? Uma mãe negra e uma mãe branca? Que diferença nisso? Talvez não tenha. Então, até então, eu não sabia, porque era uma coisa muito individual. E aí, aqui está o resultado da minha tese, né? Essa aqui é a capa dela, de novo, que eu já tinha mostrado lá no início, mas assim, para mostrar, né? Eu coloco ali uma mulher, essa mulher, né, negra, passando pelas experiências dela, esse desenho ele foi feito para mim, e aí essa mulher gestando, passando por outro conjunto de experiências, e ela maternando, né? Ela criando, educando essa criança. Então, o que passa, né? Qual que é essa complexidade desse fenômeno? Então, é nesse sentido que a minha pergunta de pesquisa fica: como que a experiência do racismo enfrentado pelas mulheres negras, ele repercute nessas ocupações maternais? E ocupações maternais, a gente discute isso como algo que não como é que a gente fala? Fugiu a palavra aqui. Não é assim, a gente não entende, né, na perspectiva aqui da ciência ocupacional, da terapia ocupacional, a ocupação materna como algo inato, assim, não é algo... como é que a gente fala, gente? Quando a gente fala assim, o instinto materno. A gente entende que a maternidade, ela é uma prática, que ela é uma função, que ela vai sendo construída ao longo do tempo, né? Essa mulher, se ela tem um primeiro filho, depois do segundo ela já tem outras experiências, então a gente entende que como é que é esse racismo nessa prática? Então, como é que ela vai construindo isso? Aí eu trouxe aqui para vocês, né? Eu não vou ficar descrevendo muito, para não ficar, eu falei para vocês, muito cansativo. O que foi a minha tese, né? Como é que eu fiz ela? Eu usei, então, uma metodologia que chama mapeamento corporal narrado. E o que é isso? O mapeamento corporal narrado, eles são imagens do corpo humano em tamanho real. E aí é possível, né? Como a gente vê aqui esse mapa que é o da Nina, que ela fez. Ela vai aqui, vocês vão ver que ela escolhe a cor, a posição, ela vai escolhendo as figuras, e ela vai me contando da história dela, enquanto uma mulher negra, por meio desse mapa. Então, vocês vão ver que ela utilizou aqui, ó, de diferentes estratégias de geração. Ela usa o desenho, ela usa a colagem, ela usa da escrita, ela usa lá no finalzinho, tem uma música que representa para ela a maternidade. Então, essa metodologia, ela possibilita o uso de diferentes estratégias de geração e também de análise de dados científicos. E ela dá materialidade. Então, ela é um plus, né? Porque às vezes a gente faz entrevista e aí a pessoa fala, mas aqui, com cada participante, eu me encontrei 3 vezes. Então, elas falavam uma coisa no primeiro encontro, aí ela, nossa, Sofia, eu fiquei pensando numa outra coisa. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então,
O mapa corporal é uma metodologia muito interessante, especialmente pela essa qualidade reflexiva e de conscientização. Então, antes elas me falavam uma coisa, na outra, um mês depois elas falavam outra coisa, né? Porque elas iam refletindo sobre esse processo de participar da pesquisa. E aí, então, vamos lá nos resultados. Esses aqui, né, essas participantes, elas são de Uberaba, a idade média era de 35,9 anos, e são os 10 mapas. Então, eu conversei com 10 mulheres durante 30 vezes, né, cada uma 3 vezes. E aqui são os nomes fictícios dessas participantes, né? E elas que definiram. Então, tem a Úrsula, a Preta, a Bia, a Maria Fernanda, a Gabriela, a Gabi, a Nina, a Sol, a Dandara e a Paty. Vocês vão ver que cada um usou dos recursos que quis, elas ficaram muito à vontade para contar essa história, dessa experiência de ser uma mulher e uma mãe negra, da forma como elas quiseram. Então, no primeiro encontro, a gente falava sobre isso, tipo, como é que você se construiu como uma pessoa, uma mulher negra? No segundo encontro, como é que você se construiu como uma mãe negra? Como é que está sendo isso? E no terceiro, a gente falava o que elas iam ensinar para os filhos a partir dessa própria experiência delas, se eles já passavam por alguma situação e o que elas falavam. Então, os meus dados, eles foram organizados em 3 sessões. E eles responderam essa pergunta aqui, né? O que é um problema coletivo? Os impactos do racismo no cotidiano de mulheres mães negras. Então, meus dados estão divididos, organizados, né? Esses dados produzidos com essas mulheres estão organizados em 3 categorias. Uma primeira, que essa parte em verde, é uma fala delas, que não existe um day one, e aí a constituição das identidades negras. Uma segunda categoria é, existe diferença? Uma delas pergunta, existe diferença? Experiência de ser uma mulher mãe negra. E uma terceira categoria é a forma que eu vou ensinar, a identidade racial negra e o racismo. Para a gente que quer falar de educação, vou falar só da primeira, que não existe um day one. Não vou, e nem vou aprofundar muito, eu vou mais passar aqui para a gente conversar um pouquinho depois. Então, nessa primeira categoria aqui, não existe um day one, eu quero ler com vocês 2 falas dessas participantes. A primeira é a da Úrsula, que exemplifica como é que essa categoria foi constituída. Então, ela fala assim: então, eu acho que são questões que perpassam desde sempre assim. Você vai buscando, vai relembrando. Eu lembro de uma situação de um colega, eu estava na 6ª série, e aí ele chegou para mim e falou assim, eu posso vomitar no seu pé? Eu falei, como assim vomitar no meu pé? Ele falou, não, porque dizem que vomitar no pé de preto dá sorte. E aí eu falava, gente, aí na época eu fiquei chateada e contei para minha mãe. E a minha mãe falou, deixa ele, não dá bola para ele não. Um outro exemplo dessa categoria é esse aqui. Eu lembro de uma cena na escola, não foi em relação à professora, foi quando eu sofri tanta rejeição racial que eu saí gritando na escola que eu queria ser branca. Eu quero ser branca, eu quero ser branca, e grudei na grade. Esse é um relato da Nina, que estava com 32 anos. Então, a minha pesquisa eu fiz ela entre 2019 e 2020. E aí, o que eu sintetizo, né, dessa categoria? Que quando você faz estudos que estão centrados na raça e racismo, você vai ter oportunidade de acessar esse tipo de dado. Que às vezes, se você perguntar, às vezes a pessoa não vai falar sobre isso assim tão explicitamente quanto na minha pesquisa. A gente vê que essa constituição da identidade racial negra, muitas vezes ela vai acontecer a partir dessa violência racial que acontece no contexto geralmente escolar. Então, essas microagressões que a minha cunhada falou, que ela não tinha noção que isso podia gerar um sofrimento psíquico, é mais ou menos isso. A gente vai vendo que as pessoas vão falando coisas que, de repente, a pessoa culmina nessas falas que eu trouxe aqui para exemplificar. E a gente vê, né, gente, eu acho que uma das coisas mais interessantes, essa parte eu tirei da apresentação, mas, assim, eu lembro que essas mulheres, essas 10 mulheres, muitas vezes elas falavam que nunca tinham falado sobre isso com ninguém. Então, esses sentimentos, né, elas experienciam essas violências, mas elas podem guardar isso por gerações, assim, elas podem não falar disso com ninguém. Isso, para mim, foi muito surpreendente. Então, algumas delas falaram, Sofia, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, com 38 anos. Então, assim, é muito, assim, louco, né, pensar nisso. E a gente vai entendendo que essa identidade racial negra, ela tem muito relação com essa branquitude, né? Às vezes as pessoas fazem essas piadas, esses comentários, né? Às vezes a gente acha que está só falando, mas às vezes isso pode impactar muito na vida de uma criança, né? Como a gente vê que é assim que elas vão se entendendo como negras, nem sempre é de uma forma positiva.
E aí, em relação a essa categoria, as narrativas, né? Como é que eu fiz essa análise? As narrativas, conforme elas foram me contando, então eu tinha esse ponto de partida que era o quesito de cor e raça. Ó, você, pessoa negra, eu usava esse adjetivo. Como é que você se constituiu? E aí eu ia olhando para essas ocupações. Então, como é que era essa experiência no contexto escolar? Como é que era essa experiência em casa? Como é que era essa experiência na participação social? Então, eu ia entendendo essa experiência de fazer, como é que elas iam fazendo. E é aí que eu chego nessa categoria, né, que não existe um dia para essa constituição, e eu vou fazendo uma análise, né, a partir de entender esses termos que elas usam, né? Ah, ser branco é melhor, o branco é mais bonito, o branco é tal coisa. E vou entendendo que essa identidade racial negra e branca, para entendê-la, é muito importante esse referencial, por exemplo, que a Ferreira, ela utiliza, é a Aparecida. Ela fala do letramento racial crítico. Quando você está escutando uma história, você tem que ter esse letramento, porque aí você vai conseguir ver se a pessoa está hierarquizando, se ela está passando por alguma situação de sofrimento. E eu também utilizei de um referencial para fazer a análise das narrativas que chama teoria racial crítica. E, né, nesse sentido, né, isso vai me ajudando, então, a ir prestando atenção nessas falas, nesses termos que as participantes iam utilizando, que geralmente estão pautados no cabelo e cor, né? Elas geralmente entendem que são negras baseadas numa experiência negativa pelo cabelo e pela cor. O nariz não apareceu tanto. E o lugar que principalmente isso acontece é no contexto escolar. Então, mesmo com as mães, ó, se a gente for ver, elas são mães. E aí, quando eu trouxe aqueles resultados lá no início para vocês, vocês vão ver também que a evasão escolar está acontecendo principalmente no caso das crianças e adolescentes negros, por conta dessas violências. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Fanon, que ele tem um livro que chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu não sei se vocês conhecem. E ele fala que quando as pessoas usam esses termos, né, depreciativos, elas desmoronam o esquema epidérmico do negro. Então, a pessoa, ela tem aquilo, ela nasceu com aquilo. Então, ela começa a entrar num conflito, né, num processo de sofrimento. E aí, eu quero só fazer uma reflexão da responsabilidade dessa branquitude, não da pessoa que a gente, né, convive no dia a dia, mas essa coisa da branquitude. Olha a mídia, olha o jeito que as coisas vão se configurando para entender o impacto disso no jeito que as pessoas negras são, em como elas fazem as coisas, em quem elas se tornam, a como elas se percebem pertencentes ou não e a como elas se sentem. Porque acho que é isso, assim, acho que o que mais me chamou atenção assim, na minha pesquisa era essa coisa do sentir, que ele fica muito guardado, as pessoas quase não conseguem falar disso. Ontem, de novo, para vocês verem, eu fiz a pesquisa, estou conversando com outra geração, né, de adolescentes, adolescentes não, de jovens, né, que estão fazendo faculdade. E isso, existe um desconforto. Os jovens negros que estão fazendo faculdade na Unifesp, eles têm um desconforto de falar sobre isso, essa questão do pertencimento, do sentir, parece que é errado, parece que eles são errados. E aí fica um desconforto também dos jovens brancos, né? Então, assim, acho que é isso, a gente vai ter que arrumar outras formas para falar disso, que eu ainda não sei como é. E caminhando, então, para o último bloco, né? Já falei bastante, mas a gente está acabando. Eu queria trazer uma conclusão parcial, eu não vou detalhar também, da minha pesquisa, e eu queria fazer alguns apontamentos aqui para o nosso debate. Na minha tese, então, eu vou entendendo que o argumento central, né, então, como que essa experiência impacta? Então, eu vou entendendo que o racismo, essa experiência de racismo, ela vai impactar na constituição dessa mulher negra, depois na experiência do filho negro e na experiência da mãe negra. Então, é uma coisa assim que como eu mostro nesse slide aqui, ó, ela é cíclica. Isso é o mais louco, porque, por exemplo, a mãe passou. Então, tem uma das participantes que fala assim, o imaginário dela. Ó, Sofia, eu passei por racismo. Aí é quase uma experiência traumática, ela anula aquilo. E aí, na cabeça dela, ela fala, eu não posso falar disso com meu filho, porque se eu falar, vai perpetuar o racismo. Então, o que ela ensina e o repertório que ela ensina, né, eu falo que é ensinamento e repertório de comportamento e ritual racial. Vocês vão ver que tem famílias, por exemplo, que vão comprar bonecas negras, vão comprar livros que têm a ver com literatura negra, para ajudar as crianças nesse fortalecimento da autoestima. Mas tem famílias que nunca vão falar sobre isso, mesmo que elas tenham passado pela experiência. Então, esse imaginário ocupacional dessas mães, por exemplo, dessas 10 participantes,
muitas vezes as estratégias que elas usam ainda estão subsidiadas por essa estrutura branca e racista. E o que isso significa? Que as estratégias que elas usam é muito assim, tipo, não tem como elas romper, elas não conseguem romper. O que elas conseguem é ajudar os filhos nessa sobrevivência e nessa satisfação pessoal dos filhos. Então, elas tentam fazer o melhor, elas oferecem o melhor, mas não necessariamente elas conseguem falar, romper o racismo, elas não conseguem necessariamente proteger esses filhos. E aí eu queria ir encerrando aqui com a fala da Dandara. Essa participante, ela destina, né, tem um momento da minha pesquisa que eu falo assim, tem um momento aqui que você vai fazer uma mensagem para quem que você gostaria de destinar. E essa participante, ela fala, eu queria que chegasse a uma pessoa da área de educação. De preferência, todos os diretores de escola, a todos, tanto pública quanto privada. E aí aqui a gente vai ver que ela começa, é difícil de elaborar a experiência do racismo, a gente vai ver que tem umas confusõezinhas, mas depois lá no finalzinho ela elabora melhor o que ela quer dizer para as pessoas da área da educação. Porque o racismo está nos dois ambientes. Então o preconceito é um pouco maior, porque talvez devido aqui eu concordo com Abdias do Nascimento, quando ele fala da falsa democracia racial. Ele joga as pessoas, ele vai segregando, segregou aqui, teve segregação. Então, as pessoas humildes que vão lá, elas não têm reconhecimento dos seus direitos. Já chega de cabeça baixa. Então, é aonde eu acho que agora eu consegui formar o que eu queria. É porque já vão chegar ali de cabeça baixa, né, no contexto escolar, porque é o único acesso que elas têm, é aquele meio público. Então, ali eu acredito que o racismo, ele é bem mais enraizado, ele é bem mais forte, bem mais violento. Aí ela me pergunta, né, você conseguiu entender? E aí, a mensagem que ela destina aos educadores. Aos educadores, eu como mãe negra de um filho negro, quero que os educadores em geral saiam da bolha e retornem ao mundo real. O racismo existe e inicia na escola nos primeiros anos do processo de aprendizagem. O fato de não reconhecerem o racismo faz com que as crianças negras sejam maldosamente vítimas de microviolências nas escolas, trazendo consequências emocionais irreparáveis. Senhores educadores, ouçam com seriedade e profissionalismo cada mãe negra de sua escola. As nossas necessidades na educação dos nossos filhos negros são diferentes das mães não negras. E aí, eu retorno então, né? Fernando falou, Sofia, vamos falar de quanto maior interesse, mais interessante me torno, o aluno e a escola. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês, né? E os estudos, eles apontam o contexto escolar como o principal palco das violências raciais. Vocês viram que com as minhas participantes isso apareceu, e com aqueles outros estudos lá no início também. Então, o contexto escolar, muitas vezes, ele pode ser um espaço para desencadear o sofrimento psíquico e a evasão escolar. Sim, Sofia, você está falando que a escola é um problema? Não, gente, eu não estou falando isso. Eu estou falando que às vezes não tem como, é isso. A gente estava falando do professor e do que minha cunhada me disse, que ela falou daquele cansaço. Mas às vezes tem coisas acontecendo ali nas relações entre as crianças, entre os professores, que podem desencadear essas duas dimensões. E aí, o que eu queria compartilhar com vocês também é que eu não desenvolvi aqui, eu não trouxe todos os resultados que eu acredito que sejam interessantes de compartilhar. Mas essas mulheres mães negras, elas passam pelas experiências semelhantes às de racismo vividas pelos filhos atualmente. Então, tem uma mãe que esses dados são de Uberaba, como eu disse para vocês, e aí tem uma mãe que durante o processo da pesquisa, ela resolve mudar o filho dela de escola, porque ele está em sofrimento, ela vai entendendo que ele está em sofrimento psíquico, ela custou falar que achava que era racismo, ela tem uma escolaridade, ela tinha ensino superior, então ela tinha feito direito. E aí ela vai sofrendo com aquilo, ela vai elaborando aquilo, e ela fala, Sofia, meu filho está passando por racismo. Então, a gente vê que ela passou, aí ela guardou aquilo, o filho está passando, às vezes ela não consegue lidar com aquilo. Então, a gente também percebe, assim como lá naquele trabalho do CAPES, que as crianças e adolescentes negros têm a dificuldade de nomear o racismo, mas as mulheres mães negras também têm essa dificuldade. E aí, gente, como que a gente mantém o interesse dos estudantes negros e os auxilia a tornarem a versão mais interessante de si mesmo? Não só os negros, né? Mas, assim, com essa complexidade que acontece no contexto escolar, como é que a gente mantém esse interesse, né? O meu desafio foi esse, né? Tipo, como é que uma criança que eu atendi lá no passado, com 8 anos, ela perde o interesse de ir para a escola? E aí a gente vai usando dessas ferramentas. Mas será que eu trabalhar individualmente ali com aquela criança? Então, ela se entende, ela aceita, ela
ela tem essa autoestima fortalecida, mas aí ela volta para o contexto, para as relações com as amiguinhas brancas que faziam essas piadinhas, esses comentários racistas. Mas aí, será que é isso? Será que vai ser? Será que ela ficou na escola? Eu não sei o que aconteceu, né? Então, como que a gente faz para auxiliar essas crianças e adolescentes a se tornarem essa versão mais interessante? Acho que fica essa pergunta aqui para contribuir. As referências, né, que eu utilizei aqui na nossa apresentação. E aí eu queria agradecer de novo, né, o convite do Cezanne. Eu espero que eu não tenha falado muita bobeira. E eu quero agradecer vocês e estou aberta para a gente conversar. Era isso. Cadê seu áudio? Não estou te ouvindo. Aqui nos bastidores, eles estão passando tanta luz para lá e para cá. Gente do céu. Sofia, nós que agradecemos aqui no Cezanne, né? Essa aula, esse momento de reflexão, tanto aprendizado, né? Essa necessidade de pensar, não de uma forma geral, né? Mas de uma forma assim bem específica, bem cuidadosa, de dificuldade a dificuldade para permanecer na escola, né? Porque são N dificuldades, né? Como que essa escola vai se tornar interessante? Quando você foi falando da sua tese, que você falou aqui das outras duas categorias, ai, que vontade de ouvir as outras duas categorias, a experiência de ser uma mulher mãe negra, identidade racial negra, o racismo, que vontade de aprofundar. Então, assim, deixou aquele gostinho de quero mais. Acho que nós vamos ter que continuar essa conversa, né? E aí eu vou aproveitar aqui, vou lendo as perguntas e os comentários aqui no chat dos congressistas, porque fui anotando muita coisa, mas deixa eu dar espaço para o pessoal que foi falando aqui. Lá no início, quando você falava de atos discriminatórios, né, eu fiquei pensando, falei, gente, são coisas assim tão estruturais que às vezes a gente não para observar a forma como a gente está conversando, a forma como a gente está lidando com algumas coisas. E aí eu fiquei me perguntando aqui, até perguntei na hora aqui para o pessoal da mesa diretora, falar humor negro, o quanto isso é discriminatório. Não é humor negro, é humor feio, é humor chato. Humor ácido. Ele é ácido, né? Uhum. É maldoso, não tem nada a ver com negro ou não negro, né? É feio, é ruim. E assim, são coisas tão enraizadas na nossa sociedade, tão faladas de uma maneira errônea, né? Muito, muito feio isso. E então é necessário a gente pensar. Ó, a Thaís, ela foi falando que estudo importante, parabéns pelo seu trabalho. A Leila comentou, trabalho de extrema relevância e contribuição. A Mariane, que trabalho mais lindo. E aí a Leila deixa um ponto aqui, ó. Ponto muito importante e reflexivo sobre a compra das bonecas negras. Acabamos por sempre comprar as bonecas loiras, ruivas, brancas, deixamos as negras de lado. Assim, as crianças já tendem a reforçar em suas mentes a diferenciação e até mesmo a exclusão de negros, infelizmente. Você quer que eu vou comentando? Como é que a gente faz? Como é que Quero, vou te deixando comentando, que aí a gente vai seguindo. Fernanda, é tão interessante, né, isso que você falou dessa expressão do humor negro, né, porque às vezes a gente não se dá conta mesmo, a gente acostumou, a gente aprendeu isso na escola, né, quando a gente tinha aula lá de literatura, o professor ia explicar figuras de linguagem, e ele falava, aqui, ó, um exemplo, uma tirinha de humor negro, e aí a gente aceitava, porque é aquilo que o professor está dizendo, né, e aí hoje o movimento negro tem feito muito esse trabalho, de ir entendendo, né, que quando ocorre esse processo de colonização, o negro fica como ruim e o branco fica como belo, bonito, né? Então, muitas vezes a gente usa, tem outros termos, né, que a gente vai falando assim no nosso dia a dia, e que acaba, não só do humor negro, mas coisas assim, o lado negro da história. Esse é o lado negro, esse é o lado ruim da história, né? E aí a gente vai falando isso, assim, muito naturalizado, né? Muitas vezes a gente não tem a intenção. Eu também falei, né? Hoje eu fico me policiando, eu falo, nossa, epa, peraí, olha, eu tô falando que então isso é uma coisa ruim. Ontem, eu tô dando exemplo porque foi muito recente, mas eu estava ontem contando para os jovens lá que estão cursando terapia ocupacional, que foi muito sofrido aprender tudo isso, né? Porque, por exemplo, a minha mãe fala que o cabelo dela é ruim. E aí eu falo, mãe, mas seu cabelo é crespo. Ele não é ruim. Não existe um cabelo bom e um cabelo ruim. Mas isso a gente fala
é tão natural, é tão nosso, assim, qualquer lugar que você tá, alguém pega e fala, ah, meu cabelo é ruim, né, porque não fica do jeito. Então, acho que, assim, tomar cuidado, né, com essas coisas, porque, como eu disse para vocês, às vezes são essas pequenas coisinhas que a gente vai e que vai impactando na subjetividade, né, da criança branca, que acha que o dela é melhor mesmo, né, e da criança negra, que começa a sofrer com aquilo e fala, ah, eu sou ruim, eu sou inferior. Jonathan, eu já vi sua mão levantada, tá? Daqui a pouquinho a gente já conversa. E aí, quando a Leila traz essa questão das bonecas, eu lembro, né, que eu lembro que eu tive um aniversário, tô falando da minha experiência pessoal, porque depois isso vai me ajudando a entender as coisas mais coletivas, né? Mas eu lembro que meu aniversário, um dos que eu mais gostei, era o de 10 anos, porque minha mãe fez uma mesa da Barbie, todas loiras, lindas, né? E eram lindas mesmo. Mas assim, hoje eu penso, gente, eu jamais faria um aniversário assim, porque eu ia querer as bonecas parecidas comigo, pretinhas, né? Com trancinha, com black, com nariz achatado. Então, assim, essa questão, né, da subjetividade, acaba que, às vezes, as crianças negras não têm acesso a essas bonecas e as crianças brancas também não. E muitas crianças brancas, às vezes, não querem mesmo as bonecas negras, porque elas falam, ah, que boneca feia, olha o jeito que ela é. Né? E feia pelas características que é de uma variedade humana, né? O negro é uma variedade, né? Ele não é algo que é ruim, né? Mas esse processo de colonização, ele vai impactar muito na forma como a gente vê, percebe, entende, né? A vida e as pessoas. Acho que era pontos aqui, né? Que a gente comentou, né? Sofia, é tão polêmico, né? Esse diálogo leva a gente a tantas reflexões que nós estamos aqui te ouvindo e conversando aqui entre nós, falando, olha, mas isso realmente acontece, aconteceu na minha família, aconteceu comigo, né? Eu sou, hoje me denomino branca, mas o meu pai é negro, minha irmã é negra, minha irmã tá aqui, ao lado, a Laura Vieira. Minha irmã, Uhum. né? Meu pai. Então, assim, e a gente vê isso, né? O impacto na formação da identidade. O quanto a gente precisa ter cuidado com essa fala, com a forma como trata, a forma como lida, os brinquedos que a gente utiliza, a forma de falar de cabelo, cabelo bom, cabelo ruim. Não, cabelo é cabelo, né? Às vezes ele obedece mais, com mais facilidade o penteado, às vezes tem que adequar um outro penteado, né? Assim, é muito importante essa reflexão que você traz da formação da identidade. Tem mais uma, tem mais um questionamento. A Uhum. Maria José fala aqui: bom dia, como você explica a origem dos comportamentos violentos em algumas crianças? Acho que a gente pode levar aqui para o viés do racismo, né? Dessa dificuldade, porque comportamentos violentos têm tantas origens, né? Então, assim, voltando aqui para a sua temática de discussão, então fica à vontade para falar sobre isso, tá? Nossa, Maria José, não sei se você responder. É uma boa pergunta, né? Qual que é a origem desse comportamento, né? Eu não tenho essas leituras mais antropológicas, assim, do início da vida humana, mas eu acho que, talvez, não sei se a Fernanda também vai conseguir me ajudar, ou a Júnia também, que também estudam outra dimensão da violência, né? Assim, vocês também trabalham com essa questão intergeracional, mas eu fico pensando, né? Deixa eu ver se eu consigo elaborar aqui, como é que isso se origina. A sociedade brasileira em si, né? Quando a gente, assim, o máximo que eu consigo chegar, mas, gente, eu nem sei se é isso. Eu vou falar o que eu penso, tô pensando agora, assim, nem sei se é, assim, não tô pensando a nível de referenciais teóricos. Tudo Mas, com assim, você, qualquer coisa daqui com você, violência é minha praia. então beleza, qualquer coisa, é por isso que eu tô contando, né? Mas eu acho que lá na antropologia as pessoas já iam estudando isso, né? Da violência. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Porque a gente passou, pensa assim, gente, vem um povo lá da Europa que está num processo de ampliar o império, vai matando as mulheres, vai estuprando as mulheres, estupra as mulheres, vai assassinando as tribos lá indígenas, vai matando para ter posse, para ter terra, vai lá no continente africano, pega aquele povo, né, e tem uma negociação, claro que isso não é bonitinho, né, ninguém é vítima, né, assim, mas tem um contexto. Pega essas pessoas, traz para o Brasil para explorar essas pessoas, coloca coisas nelas para elas não conseguirem se defender e fala, olha, vocês vão trabalhar aí para nós, né? Então, assim, isso começa quando, né? Porque se a gente está falando daquela época lá do Império,
né, da expansão dos impérios, né? Então, isso é muito anterior, né? Parece que tem essa coisa, assim, do poder, né? Quando a gente está lá no trabalho da violência sexual, é isso que a gente discute. Como é que um pai violenta uma criança, né? Assim, 2 anos, bebê, a gente fica... Quando que a pessoa entendeu que ela podia violentar uma criança? Como que o nazismo deu certo, gente? Assim, como é que a gente aceitou que ia matar quem era deficiente, assim, né? E as pessoas aceitaram, né? Então, assim, eu não sei, assim, acho que talvez a Fernanda ajude aí com a psicologia, né? De como é que é essa origem que começa lá, mas que a gente vai vendo nas crianças, que elas também vão reproduzindo, porque elas veem exemplos. A gente vê, né, o tanto que muda as nossas intervenções quando a gente vê crianças que chegam muito agressivas e aquilo que elas têm, né? Esses tempos, a nossa psiquiatra lá do CAPS, né, a Maria Laura, ela estava dizendo disso, assim, de que muitas vezes a criança está mostrando o que aconteceu com ela. Ela chega lá muito agitada e ela está explicando, ele está demonstrando o que fizeram com ela. Então, quando uma criança de, sei lá, um pré-adolescente de 10 anos, ele começa a tocar outras crianças, começa a tocar outras crianças. Muitas vezes é porque tocaram ele, né? Então, assim, o violentador, ele foi violentado. Então, assim, como é que isso começa? Eu não sei. Eu não sei, assim mesmo, assim, o início do início. Mas eu sei que a gente perpetua essas violências porque a gente naturaliza. A gente, às vezes... eu acho que o mais chocante, o Maria José, assim, é quando... você vê que a criança foi violentada, também ela se sente culpada por aquilo, assim. Uma criança se sente violenta, sabe? Assim, acho que essa conversa vai ficando tão difícil, e assim, às vezes a família não percebe que aquilo é uma violência também, porque ela também foi violentada. Então a gente vai tendo essas experiências de violência intergeracionais, a gente acha que está certo, porque é o que a gente aprendeu, a gente não tem outra referência. E às vezes quando a gente tem uma referência mais... Tem uma palestra, não tem, que vai falar do afeto? Da educação, tem uma palestra que vai falar do afeto. Eu acho que talvez ali ajuda a gente a pensar, porque quando a gente pensa nisso, né, que quando tem afeto numa relação, que ela é mais horizontal, a gente estranha. A gente está muito acostumado com essas hierarquias, assim, né? É muito na nossa cabeça. Igual, assim como a gente acostumou com o racismo, com a violência sexual que a gente não consegue falar, eu acho que a gente foi acostumando, assim. A gente fala, mas é assim mesmo. É assim que funciona a sociedade. Mas o início do início eu não sei, não. E a gente não pode se acostumar, né? Nós não podemos tratar isso com naturalidade. Mas eu vou te ajudar aqui um pouquinho, Sofia. Assim, você Vai lá, por favor. falou brilhantemente, é isso tudo mesmo, concordo com tudo que você falou. E sabe, Maria José, nós precisamos pensar nos nossos aspectos históricos, culturais, né? Que vai além da nossa geração atual. É onde que tudo isso começou? Há muitos anos atrás, há muitos, muitos anos atrás. Mas pensando assim, na ordem prática, as crianças de hoje, como que elas estão, por que elas estão se tornando violentas? Eu consigo lhe dar essa caneta porque é o que eu tenho. Ela está aqui comigo, então eu consigo lhe oferecer. Se eu recebo um cuidado não tão carinhoso, se eu recebo um cuidado que fica muito clara a relação de poder, se eu recebo um cuidado agressivo, eu tenho isso para oferecer. Né? Enquanto mãe, enquanto pai, enquanto avó, e assim as coisas vão se passando, né, de uma geração para outra, vem essa questão transgeracional tão presente na clínica. Então, quando eu falo para todos, a violência é minha praia, é porque eu gosto muito de estudar violência, né? Nós estamos em um país muito violento e as pessoas se acostumaram e tratam com naturalidade, né? Uma palmada no bumbum como algo natural, né? Uma mãe fala eu que mando como algo natural e na verdade é um diálogo, né? Dentro de uma família que deve ocorrer e não somente uma relação de poder. Então acho que tudo começa aí, sabe? No bom dia eu que mando aqui, né? Na verdade não é assim. Bom dia, filho, tudo bem? Bom dia, filha, tudo bem, né? Começa o afeto dentro de casa. E as coisas vão, né? As crianças vão aprendendo dentro de casa, as crianças vão aprendendo as suas próprias relações, e assim vão se tornando e vão formando a sua identidade, né? Vão se tornando as pessoas que são. Acho que muito da agressividade, do comportamento violento, vem das primeiras relações,
dentro de casa. Mas é claro que, assim, cada caso é um caso, cada família de um jeito, né? E por que que essa família é desse jeito? Vem todo esse nosso aspecto histórico aí, que a gente precisa considerar. Mas concordo com tudo que você falou, Sofia. Tudo. Sofia, pode falar. Não, obrigada, Fernanda. Era isso. Eu acho que você tem uma praia aí também, né? Eu acho que a ideia é mesmo a gente ir trocando e complementando, né? Para auxiliar aí na nossa reflexão. Obrigada, viu? Vamos que vamos. Jonathan, você gostaria de falar? Peraí, deixa eu ativar o mudo aqui. Sofia, eu fiquei pensando sobre várias coisas. Suas falas me fez revisitar o meu período de escola. E eu vim de cidade pequena, então você foi falando umas coisas, eu fui vendo coisas absurdas que eu já presenciei e que eu não tinha me atinado a isso. Falas absurdas. E eu queria te perguntar como, até pensando agora como profissional, mas vendo como uma pessoa branca também, como levar essas discussões raciais, discussões sociais, a cidades pequenas, onde que eu venho de uma cidade de 20 mil habitantes, então é muito pequeno, essas coisas não são conversadas lá, é tudo muito naturalizado. Você foi falando, eu revisitei cenas de assédio com pessoas pretas, cenas absurdas que agora eu vejo que eu vejo que ainda são normais na minha cidade atualmente. Então, como profissional da educação, se eu tivesse contato com pessoas de lá, levar discussões desse quesito para locais onde tudo é muito naturalizado. Jonathan, obrigada pela pergunta. Que bom te ver. Então, ô, Fernando, não sei se você respondeu essas perguntas, não, gente. Essa discussão é muito boa, né? A gente fica querendo respostas, né? Eu entendo porque eu também quis, e é isso que me movimenta nos estudos, porque eu também quero essas respostas, sabe, Jonathan? Quando você fala de levar uma discussão racial e social para a cidade pequena, que é tão naturalizado, Jonathan, eu não sei, assim, é como a Fernanda disse ali, como ela sentiu, é um tema polêmico, assim, né? Porque são coisas, você vai mexer numa coisa que está dada. Quando eu fui fazer o doutorado lá em São Carlos, o meu trabalho de doutorado é o primeiro que fala disso. Na TEL, a gente não discutia racismo. E eu fui muito corajosa, porque o programa falava assim, filha, que plano, mas não no sentido ruim, assim, né? Mas, tipo, Sofia, por que tanta coisa para você, né? Tipo, podia estar estudando autismo, né? Tipo assim, que o autismo, né? Podia, que eu acho que é um caminho. Mas eu acho, Jonathan, que às vezes o que eu fui era, assim, eu lembro, é tão difícil, eu não sei se você respondeu, mas eu vou te contar o processo, como é que eu fiz. E que não é uma resposta, assim, é um caminho. Eu lembro que eu ia de carona para Uberaba e para São Carlos. E muitas vezes, quando eu contava que eu estava estudando isso, todo mundo falava na carona. Geralmente, as pessoas que me davam carona eram pessoas brancas. Então, Sofia, é o negro que é racista. O negro que fica falando essas coisas, o próprio negro é racista com o negro. Isso não faz sentido. Aí eu falava, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou atendendo lá na prática. Vocês acham que isso vai me ajudar a resolver as crianças? Não sou eu. Não é só o meu corpo, Sofia. São é a demanda. Tipo, aí eu começava a melhorar meus argumentos, né? Festa de família, minha família é negra, majoritariamente negra. Meus primos também falavam, Sofia, é um negro. A gente criou um dia lá no Natal uma polêmica nesse assunto, porque a gente tinha perspectivas diferentes, entendimentos diferentes. E toda vez que eu ia falar que eu estudava isso virava um assuntão. Eu acho que hoje, Jonathan, fica mais fácil porque a gente tem muitos estudos. Então, assim, eu faço uma especialização, né, em saúde mental enquanto juvenil e é muito interessante. Hoje, os próprios psiquiatras já trazem isso. Olha, a gente tem que entender que tem infâncias e as infâncias, elas são marcadas por classe, por gênero, por território. Isso é igual a gente aprendeu. E, assim, isso não... parece que as pessoas agora, assim, pelo menos aquele grupo de pessoas da especialização, elas têm uma abertura para lidar com isso, com esses incômodos.
Eu imagino que quando começaram os debates, né, os movimentos sociais da deficiência, por exemplo, você acha que foi fácil, talvez, para o movimento da deficiência chegar e falar, gente, a gente tem deficiência, a gente quer um espaço, um ambiente mais inclusivo. Provavelmente a gente que não tem, né, que não tem a deficiência, a gente falou, que absurdo isso. Então, assim, eu acho que a gente vai trazendo, eu acho que a pesquisa, o diálogo, a não acusação, ela é mais fácil. Então, foi assim que eu fui construindo meus argumentos. Eu falava, eu quero saber como é que eu vou atender criança negra, porque se eu usar esse argumento, essa opinião sua, eu não vou resolver a criança, ela vai embora, a família vai embora com o problema. E aí, se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsabilizada por isso. Então, esse argumento não me ajuda, a gente tem que resolver o problema. E como é que a gente resolve o problema? Então, foi mais ou menos isso, e isso foi ganhando peso. Quando eu termino a minha pesquisa de doutorado, ela toma uma outra dimensão, né? Meu trabalho foi indicado na banca ao prêmio CAPES. Por quê? Porque eu fui corajosa. Eu sofria e ia fazendo. Eu falava, nossa, eu não vou dar conta de argumentar. Como é que eu vou argumentar contra todo mundo me falando que isso não existe? Todo mundo é igual. Como é que eu vou lidar com isso? Então, quando você chegar lá na sua cidade, talvez um caminho é isso. Você ir pegando os estudos, né? A gente começa sempre com reflexão. Eu acho que você vai fazendo essa sensibilização que ela é mais cuidadosa. Talvez você comece com outros temas. Ó, um dia a gente vai falar de deficiência. Um dia a gente vai falar, ó, como é ser deficiente? Aí outro dia a gente vai falar como que é violência sexual, que é outro tema polêmico também. Não é bonitinho, né? Não é uma coisa confortável que as pessoas querem olhar para isso. E aí a gente vai falar, não, agora a gente vai falar das crianças negras. Aí a gente vai falar depois das crianças indígenas. Quais são essas, né? E acho que você está num lugar que é interessante, que é como psicólogo, né? Então, assim, você lida com a escuta e você lida com o sofrimento. E você também ajuda as pessoas a superar esse sofrimento. Às vezes, você vai segurar na mão e vai falar, ó, oh, não consigo, né? Mas, assim, o que essa escuta traz, né? O que você consegue trazer para as pessoas para falar sobre esse sofrimento? Eu acho que é um caminho que outros psicólogos brancos, por exemplo, já fazem. Tem muito estudo que as pessoas brancas estão fazendo para concluir esse debate que vão te ajudar. Mas eu não sei, eu tenho a tendência a achar que o confronto, e assim, vocês são racistas, eu não sei, eu não... Tem muitas pessoas que fazem isso, é um caminho. Eu não consigo, mesmo pelo meu próprio jeito, sabe? Não sei se eu falei. Ai, que delícia te ouvir, Sofia. Ó, tem mais elogios aqui no chat. Excelente palestra, parabéns, excelente trabalho. John, você gostaria de responder, Sofia? Não? Então, ficou bem? Então tá. Tem um comentário aqui da Andréia. Andréia tá ao vivo? Aqui agora. Andréia, pode comentar. A nossa Andréia? A nossa Andréia, tem um comentário aqui no chat dela, porque a gente mata a saudade de ouvir a voz dela. Ah, que linda! Fique à vontade, Andréia. Áudio. Você está sem áudio, Andréia? Está. Oi, tá me ouvindo? Ah, sim, agora sim. Tá. Tinha um botãozinho aqui que eu tinha esquecido. Bom, você colocou, né, do quanto que a escola é um lugar de perpetuação da violência, né? Tem uma psicóloga, né, que estuda isso já há bastante tempo, que é a Simone Gibran, e ela fala que o racismo ele é aprendido, né? O racismo não é... Da mesma forma que a gente não tem instinto materno, né? Que você estava colocando, né? O ser humano é um dos animais que não tem instinto materno. A gente aprende a ser mãe, a gente aprende a ser pai, a gente também aprende a ser racista. E ela fala que isso geralmente acontece, né? Algumas pesquisas mostram que é até mais ou menos a faixa etária dos 3, mais ou menos na faixa entre os 3 e 4 anos é que a gente vai começar a ver comportamentos racistas nas crianças. Até os 2, 3 anos, então nós somos, naturalmente, nós não somos racistas, né? E aí, diante de algumas discussões, né, vários, acho que especialmente, né, quem está mais dentro do fenótipo branco, o que está mais incluso nessa questão da branquitude, além da dificuldade de enxergar o racismo como algo que é real e que acontece, né, a pergunta que fica é, como a gente quebra esse ciclo? Porque é uma coisa que tem que ser conjunta,
né? É como você falou, o enfrentamento, ele não vai levar a gente a lugar nenhum. É um problema que é de todo mundo, né? Se é algo que a gente aprende, onde que a gente aprende mais? No contexto familiar e na escola. Se essa violência acontece mais na escola, como é que esse professor vai intervir para quebrar esse ciclo? Especialmente o professor branco, que está num lugar ali onde é mais difícil da gente perceber a sutileza da coisa, né? Eu sinto que tem um questionamento muitas vezes, o que que eu faço? Tá, eu sei que existe, mas como eu reajo? Como eu vou cortar isso? Como eu ajudo os meus alunos a aprender de uma outra forma? É 20 Fica à vontade, meninas, eu tô aqui com vocês. Andréia, que bom te ver. Você sempre com umas questões provocativas, adoro. Obrigada, viu? Eu não conheço a Simone Gibran. Tá vendo? Tá vendo, o Jonathan? Tem as psicólogas, ainda bem que Sim, existe ela trabalha muito com a psicologia, com a decolonização, né? Falei correto? Aham. Porque esse termo é meio difícil. Decolonização. Uhum. E a questão de uma psicologia negra. E ela é branca, Aham. né? Então, ela estuda esse tema desde a graduação. Gente, Andréia, ai, não sei se você respondeu. Porque isso é esse caminho, né? Assim, acho que isso é o que mais gera angústia, porque apontar o problema é fácil, né? O problema tá aí, eu trouxe aqui o problema para vocês, para a gente poder. Ah, Fernanda, obrigada. Para a gente poder pensar. Isso tem me levado a continuar os estudos. Eu falei para a Fernanda esses dias, um dia ela me perguntou se eu ia fazer pós-doutorado. Eu falei que eu não ia. Você lembra, André? Eu acho que eu falei, não vou. Mas essa inquietação, ela vai me provocando a pensar nessas estratégias. Hoje, os movimentos negros, eles já têm muitas respostas e tem muitos caminhos, né? Um deles, se implementasse talvez a lei que ia ajudar os professores, né? E tem uma aposta nessa questão da formação dos professores, né? Essa educação permanente, onde eles possam tentar colocar essa história da África, mas é um debate tão delicado, porque parece que ele é quase. Quando a gente pensa assim, como é que eu vou fazer essa intervenção? Como é que eu vou fazer essa mediação? É porque parece que, como você falou, né? Como a gente ali, a gente não nasce racista, mas a gente aprende desde muito pequeno. E para você fazer essa mediação com os professores, que outro é esse? Como é que a gente vai fazer que a gente não conhece? Eu também não conheço. Eu acho que as crianças e os adolescentes, eles vão mais ou menos mostrando para a gente também. Eu tenho uma aposta que é uma coisa que a gente vai aprender junto. O que as mães me mostram, por exemplo, é que mesmo elas não conseguem necessariamente educar essas crianças, elas também têm esse desafio. O que eu falo? Teve uma mãe lá no CAPS, um dia ela chegou lá na porta, assim, ela falou assim, Sofia, minha filha tá passando... E ela falou para mim, foi muito interessante, ela falou assim, eu falei, olha esse negócio voltando, né? E volta, né? Ela falou, ó, minha filha tá passando por racismo por causa do cabelo. Não, não falou racismo, viu? Ela falou assim, acho que minha filha tá passando por algum sofrimento por causa do cabelo. Aí eu falei assim, como é que chama isso, né? Aí ela, racismo. Aí eu falei assim, mas o que você falou para sua filha? Ela falou, nada. Eu não consegui falar nada. Porque aquilo me remeteu às minhas experiências, que são traumáticas. Então, talvez, assim, a gente também... É isso, assim, às vezes as nossas experiências, elas são tão traumáticas, e para as pessoas brancas que não passam por essa experiência do racismo, sim, né? Isso que constrói a identidade como algo negativo, como algo ruim, que talvez leve ao sofrimento, e professores, que geralmente são majoritariamente brancos nas escolas, né? Como é que eles lidam com isso? Como é que eles mediam isso? Tem estratégias, né? Tem os recursos, tem esse processo de decolonização que vai ajudando a gente a falar, mas tem outra forma? Às vezes eu fico pensando se a representação dá conta. Eu estava numa banca de TCC um tempo atrás, foi a primeira banca que eu participei esses tempos, e o trabalho da menina, ela estava dizendo das orixás femininas. E aí ela falou assim, que o que ela percebia em Uberaba, que o que ela percebia de resultado é que as mulheres que participaram daquele estudo, elas tinham decolonizado.
Aí eu fiquei pensando, mas será que o fato de eu aprender sobre religiões é o suficiente para a decolonização de algo que está enraizado há 37 anos? Eu não sei. Será que quando as pessoas vão falando, a gente precisa de representação? Será que a gente colocar lá, por exemplo, lá no CAPS, ou lá na atenção básica que você está lá, será que se a gente começar a colocar imagens de crianças brancas, negras, indígenas, tipo diversidade, será que isso vai ajudar na mediação? Será que isso ajuda? Não sei. Eu não sei se, que é uma coisa interessante, talvez, eu até vou ficar pensando nisso, assim. Eu não sei se essas estratégias, elas conseguem romper de fato. Agora, assim, se uma criança negra fala assim, Andréia, o menino me chamou de macaco. Aí, o que você vai falar para ele? Assim, é isso. O que a gente fala com uma criança que foi chamada de macaca? É pela dimensão do sentir? Que aí, talvez, assim, vocês ajudem a gente também, psicólogos. É pela dimensão, olha, eu sinto muito, tá errado. A gente vai punir a criança branca? Sim, ela aprendeu. A gente vai punir ela? Vai punir como? Vai excluir? Isso vai trazer resultado? Então, é isso. O professor tá vendo o outro falando, ô macaco, ô menino feio, ô nego fedido. Aí a gente vai mediar. Aí será que se a gente explicar que isso tem um contexto, quando as pessoas negras vieram escravizadas, isso era algo que era usado para humilhá-las, para desumanizá-las, e que a gente deveria tomar cuidado para não reproduzir. Será que isso ajuda na transformação? A Simone fala de alguns estágios, né? Que a gente tem primeiro o enfrentamento, que é essa coisa de fogo nos racistas, né? Uhum. Porque gera uma revolta quando a gente sofre uma violência e se dá conta dessa violência, às vezes um dos impulsos é devolver isso, né? Uhum. Mas que realmente não vai funcionar, porque vai gerar mais violência ainda. Ao mesmo tempo, essa coisa dos como apontar, né? A gente primeiro tem que ver, porque ela fala que o racismo no Brasil passa a ser quase que uma doença mental, porque a gente nega a existência dele. A partir do momento que você nega a existência dele, né? Como é que você vai resolver? Porque em outros países isso é muito escancarado, então pelo menos está ali. Então você tem algo para ser resolvido, não está debaixo do tapete, né? E quando a gente fala de educação, né? Se a gente parar para pensar, antigamente, né? Como era feito as escolas, a formação dos professores, eram mulheres brancas, né? Que estavam ali cuidando de crianças com uma certa hierarquia, porque o professor tem um poder diferente, e que muitas vezes nas suas casas os filhos delas estavam sendo cuidados por mulheres negras, Uhum. né? E elas Uhum. vão dar aula em todas as escolas, para todas as crianças, né? Se essa pessoa não tem consciência disso, né? Como é que ela vai lidar? E aí, quando você estava falando da questão, né? O negro é racista também, porque ele está dentro dessa estrutura e porque ele não aprendeu a valorizar, né? A gente fica o tempo inteiro falando assim, quando a gente vai explicar, tem a questão do escravagismo, tem a questão de um ser humano se colocar como superior ao outro, e aí você nunca vai querer ser uma coisa que é triste e menor, né? Você vai que todo mundo quer ser uma coisa legal, né? E eu lembro porque eu comecei a me questionar isso por conta de uma paciente que eu atendi lá no CAPS, né? Onde ela Uhum. falava que queria se matar por ser negra, né? Ela queria por conta de tudo que ela tinha vivido na escola. E aí quando eu fui conversar com a Simone, ela falou: "Não vai adiantar você ficar falando só da dor. Ela já sabe, ela já vive isso. Uhum. Você que precisa ir atrás de e qual é o lado bom? A gente vai ter que descobrir, porque isso também está debaixo do tapete, né?" André, é perfeito, assim, acho que é isso. A Neuza Santos Souza, ela fala do auto-ódio do negro, porque a gente vai aprendendo a se odiar mesmo, tudo é referência ruim, né? Então é mais essa reprodução, né? Assim, a gente se odeia tanto que a gente quer namorar só pessoas brancas. A gente não quer se relacionar entre a gente, né? Claro que tem ali uma exceção ou outra, mas a gente está falando desse coletivo, dessa particularidade desse povo negro que está aqui. E aí é isso, o negro vai ser contra as cotas? Vai, gente, vai ser contra as cotas. Olha que ele aprendeu. É errado, a gente aprende isso na escola, que isso é humilhação, né? E geralmente, por isso que eu gosto dessa perspectiva da contextualização, porque a gente talvez tem chances de cometer menos erros, né? A gente olha para esse processo desse impacto aí da violência racial, lá da escravização, a gente olha para esse fenômeno, vai entendendo o tanto que isso impacta e o quanto que isso é complexo,
Porque é muito complexo, né, André? Eu não sei se uma estratégia vai resolver. Eu acho que só da gente estar aqui hoje, eu posso conversar com vocês. Vocês não estão me chamando, né, de doida. Sofia, o que você está falando? Então, eu acho que esse diálogo que você desperta, né, quando você fala, eu também fico nesse processo de reflexão. É isso, talvez ler mais, talvez trazer mais, talvez compor, ter mais composições diferentes. Imagina que legal aqui alguém da educação, do povo, alguém de uma tribo indígena, compartilhando aqui com a gente também outras formas de pensar, como é que eles lidam com as violências, porque é um povo muito violentado, né? A gente tem aqui hoje muitas mulheres, né? A gente passa pela violência de gênero, e a gente vai pensando, como é que se consegue sobreviver às violências de gênero, né? Então, assim, é muito bacana essa contribuição que você trouxe dessa autora, porque é isso, a primeira forma é essa, mas ela não resolve o processo, né? Então, assim, acho que fica uma pergunta para mim também, para você, para nós, para a gente compondo junto. Mas eu acho que é isso, assim, acho que essa questão do diálogo, da gente estar junto e olhando e falando, vamos tomar cuidado? Porque não é bem por aqui, não é? A gente achava que era não falando, por exemplo. Se a gente não falar disso, resolvemos. A gente viu que não funcionou. Aí agora a gente está tentando falar do problema. A gente vai ver que não está funcionando também, porque isso está acontecendo desde 1970. O Movimento Negro fica denunciando, criou Política Nacional de Saúde da População Negra, criou a lei, né, 10.600, e a gente está vendo que não consegue implementar, as pessoas não dão conta de implementar isso. Então, assim, acho que a gente vai ter que ir conversando, experimentando. Mas, por exemplo, se eu já tiver espaço para experimentar, igual aqui eu estou falando, eu acho que já é um movimento, né? É esse movimento agora. Assim. A gente ainda tem que construir e desconstruir muita coisa, né? Muita. Obrigada. Obrigada também. Sofia, eu gostaria só de comentar, né? A gente está assim, muito satisfeito, muito feliz com a sua participação. É uma palestra riquíssima, né? Com um tema extremamente necessário. E durante a sua fala com a Andréia, eu fiquei refletindo, né? Sobre como a gente não vai conseguir resolver imediatamente, né? A violência, né? De todos os desdobramentos. Parece que quanto mais a gente tenta, parece que vocês falaram muito do tapete, né? Eu fiquei imaginando, parece que quanto mais a gente mexe, mais sujeira sai. A impressão que dá é essa, né? E para a gente não ficar com uma falsa impressão de que não tem como melhorar. Na verdade, o nosso papel enquanto profissional é justamente esse, é tentar limpar um pouquinho, né? Então, quando vocês foram falando, a minha sensação foi justamente essa, que as violências existem, elas se desdobram. Aí, igual você falou, violência de gênero, violência racial, violência... Se fosse buscar cada grupo, vai ter uma violência para contar. Às vezes, uma mesma pessoa já viveu tipos de violências diferentes, né? Às vezes, eu costumo pensar em combos, né? Tipo assim, eu como mulher, mulher preta, mulher pobre, mulher, sabe assim? Às vezes, a pessoa vai ter tipos de violências que ela passou. Às vezes, uma mesma pessoa... Você fala assim, elas viveram histórias parecidas, mas não viveram histórias iguais. Então, cada pessoa vai trazer a sua bagagem de experiência. Então, eu entendo que o nosso papel é entender, né, de onde a pessoa vem, entender essas violências e buscar amenizar de alguma forma, ajudar a fortalecer recursos e amenizar, porque resolver tudo a gente não consegue, né? Porque seria mudar todo um contexto, uma bagagem histórica que vem muito antes da nossa existência, né? Então, quando vocês vão colocando, né, onde originou, a gente não tem como garantir o início, mas a gente tem como intervir no processo, né? Então, o nosso papel é intervir no processo. Então, o seu estudo, ele é rico, imensamente rico, não pare, por favor, não pare, né, de estudar, porque ele justamente ajuda nesse processo, né? Ele traz recursos para que a gente possa intervir para quem está sofrendo, né? Para quem está sendo violentado, que a gente sabe que por mais que a gente feche os olhos para não ver, mas existem pessoas que estão vivendo, né, o racismo, especialmente, que é o tema que você trouxe, né? A gente está vivendo, às vezes não na nossa pele, mas não é porque não está na nossa pele que não existe, né? Então, assim,
muito obrigada, excelente, assim, excelente. Obrigada mesmo. Nossa, Bom Júlia, dia. obrigada, que delícia te ouvir. Bom E dia. Tudo bem? Bom dia, Thaís. Tudo bem? Tudo bem? Você gostaria de Olha, gente, comentar? sim, nós estamos. Vocês estão me vendo? Sim, estamos. Né? Nós estamos aqui ouvindo vocês desde ontem. Aí a Madá está aqui. A Madá foi resgatada de trabalho escravo, não sei se. Fala oi. Oi. Eu sou a Madalena. como é o nome dela? Madalena. A Madalena que saiu na televisão? É. Meu Deus! Mesmo? Gente, Madalena, que honra! Nos Hoje, prestigiando. em tempos atuais, estamos em 2022. Pra ver, tá vendo? Meu Que é atual. Deus! Prazer conhecê-la. Obrigada. E a gente está aqui ouvindo, eu falei, quer falar, Madá? Quer falar um oi? Ela, quero. Conhecer. Madalena, conversa com a gente um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente como você está se sentindo, nos ouvindo, ouvindo essa palestra, ouvindo nossa tentativa de cuidar dessa temática tão importante, porque aqui nós temos essa tentativa de cuidado, de acolhimento e de, assim, de levar conhecimento para diferentes profissionais, para todo mundo poder cuidar cada vez mais. Como você está se sentindo nos ouvindo? Me senti bem ouvindo vocês falar, muito bem. Parabéns por vocês. Madalena, que honra te conhecer, que bom te ver nesse momento. Eu estou muito emocionada. Eu acho que Obrigada. porque é isso, acho que a gente conhece a Madalena da televisão e eu me lembro do seu processo, assim, eu lembro de ter lido algumas, é você mesma, não é? Que a gente leu nas notícias que estava num processo de, gente, ela estava nesse processo de escravização, mas não é assim que a gente usou essas nomenclaturas, né? Nossa, estou muito, eu perdi o rumo. Eu também. Quantas surpresas. Ela agora está finalizando aí o processo criminal, né, Madá? É, criminal. Graças a Deus comprei meu apartamento, estou feliz. Esse lugar é Está seu. estudando, viu, gente? Tá aqui, que coisa boa. Que bom, esse lugar é seu, viu, Madá? Obrigada. Estou estudando. Que coisa boa. Gente, tô chocada. Gente, Que a bom história ver da que Madá, você... ela teve uma repercussão, né, aí, nacional, internacional, né, de resgate de trabalho escravo, 38 anos de trabalho escravo. E, assim, quando a gente fala de trabalho escravo, é chocante a gente pensar, né, que a gente vive isso ainda, e, assim, de forma muito latente, né, e aí as políticas públicas também deixam a desejar, porque eu falo que como o trabalho escravo é algo que aí há mais de 100 anos, né, que foi, entre aspas, extinto, não se pensaram muito em políticas públicas para esse público, porque a maioria das pessoas imaginam que não existe mais, né? Então, a gente tem uma dificuldade ainda muito grande na questão das políticas públicas para essas pessoas, sabe? E aí depois, o trabalho escravo em específico doméstico, ele é muito difícil de ser descoberto, né? Porque está dentro de uma residência. As pessoas não veem exatamente o que acontece, se a pessoa que está lá trabalhando, se ela recebe, se ela tem registro, né? Nada disso as pessoas descobrem com facilidade para chegar ao ponto de denúncia. Um pouco diferente dos trabalhos em fazendas, em carvoarias, né?
que a gente tem aí, são pessoas que normalmente são de outros estados, né, que vêm, mas, assim, normalmente são homens, então eles conseguem, de alguma forma, e estão em grupo, né? Então, é mais fácil para eles conseguirem fazer a denúncia. Por isso que existe mais trabalho, mais resgate aí em grupos grandes, né? De fazendas, em fazendas, na verdade. E aí, quando se trata do doméstico, é muito difícil de descobrir, né? E tem a questão também que os auditores precisam de todo o aparato de juiz para poder entrar na casa, né? E aí as pessoas ficam aí anos nessa situação sem sequer saber, né, que estão vivendo essa violência, alienam eles de tal forma, né, tiram eles da escola, que foi o caso da Madá. Ela trabalha desde os 8 anos para essa família e tudo, né? Trabalhou, aí não trabalha mais, ainda bem, né? E ela só foi descoberta porque ela escreveu um bilhetinho pedindo R$ 5 para o vizinho para poder comprar um sabonete para tomar banho, né? E aí começaram a desconfiar que tinha algo de errado. Como é que essa mulher mora nesse apartamento, né? Que era um apartamento de alto padrão lá em Patos de Minas? Ela não recebe? Como é que é? Porque não estão dando um sabonete para ela tomar banho. Tem algo de errado, né? E aí, Detergente. quer falar? Não? Detergente, ela pedia dinheiro para comprar detergente para lavar a louça dos patrões, gente, para você ter uma noção, né? Então é algo assim muito sério, muito grave, e eles são alienam essas pessoas de tal forma, né? Inclusive negando acesso à educação, e elas acreditam que o que está sendo feito ali é um favor para elas, né? Que ali elas têm uma cama para dormir, tá? Bem isso mesmo. Então, elas ficam... A Madá era uma que tinha medo de sair de lá, porque ela ia para onde? Né? Então, a gente passa aí por essas situações que são inacreditáveis, mas que são muito reais e está acontecendo o tempo todo, às vezes perto da gente, e a gente não identifica. Né? É a Leila? É, né? Ô, Leila, você matou aqui, eu não consigo falar nada, estou emocionada, viu? É porque eu lembro de ter lido a notícia da Madá, de ter ficado muito impactada, eu li durante o doutorado, assim, e eu lembro que aquilo me revoltou muito, assim, eu lembro de... E era isso, né? Enquanto eu ficava tentando defender uma tese, as pessoas falando que não existia isso, e aí vem a história da Madá à tona, né? Então, assim... E é isso do interesse, né? Assim, é tudo tão complexo, são tantas camadas que a gente chega na história da Madá que é tão absurda. Então, assim, eu estou extremamente feliz de ver a Madá nessa condição aí no carro com você, sabe? Assim, estou muito emocionada mesmo. Nunca imaginei que ia te conhecer, Madá. Nunca imaginei. Na hora que eu vi, eu fiquei assim, não é a Madá que eu vi na televisão, sabe? E saber que você está recomeçando. Eu estou extremamente feliz, assim, nem imagino que o Cezanne ia me dar essa oportunidade de conhecer alguém. E é disso que a gente está falando, né? A gente vai em outros... Se a gente fosse organizar esse estudo, a gente entraria nessa questão das empregadas domésticas, que é aquilo que a gente fixou também. Tá tudo bem a maioria das pessoas fazerem trabalhos braçais, com todo o valor que tem ser uma empregada doméstica. Todo mundo precisa de algum ajudante, né? A gente fala isso. Mas as condições da Madá, elas são desumanizantes, né? É aquilo que é alguém que é objetificado. Olha, se é um objeto, você vai ter que comprar o detergente para trabalhar na casa. Então, acho que é aquilo que a Júnia estava dizendo, né? Dar conta de resolver tudo, a gente fica com essa coisa aqui nas costas, né? Com essa assim, de tentar fazer, mas acho que esse compromisso por isso que ele tem que ser coletivo, porque só a Marta, só a Thaís, só eu, a Thaís, né? Leila, desculpa, Leila, acho que eu li a Leila aqui. A Thaís, e a gente vai ver nessas dimensões que são muito absurdas, né? A denúncia já não dá conta mais. A gente a gente denuncia todo dia, né? Como a Thaís estava falando. E ver a Madá ali é esse exemplo, né, Madá? Eu acho que
você aparecer aqui é para a gente reforçar. Você me deu gás, Madá. Você me deu gás. Eu querendo fugir do negócio, você me deu gás. Não tem como a gente fugir, né? A gente, sabe, é tão desumano, né? E a gente se envolve e quer lutar pela causa mesmo, aquilo ali está dentro da gente, porque a gente sabe o que a gente também sofre, né? E pra vocês terem uma noção, gente, estou tomando muito tempo aí de vocês, podem cortar, viu? Pode falar. A Madá chegou aqui, para mim, Uberaba, né? Eu sou assistente social. Ela não tinha sequer, gente, vacinas. Para vocês terem uma noção, o tanto que a pessoa é tratada como coisa mesmo, né? A pessoa negra, a mulher, então, nem se fale. Pior ainda, foi negado a ela o direito de construir uma família para ela, para vocês terem noção. Madá não tem filho, não tem, assim, né? Quase que ninguém, assim, para falar, não, essa pessoa aqui está comigo e ela, né, vai cuidar de mim. Eu cuido dela, né? Já tem, acho que 2 anos. 2 anos? Por aí, tem uns 2 anos, né? E agora, sim, com muita luta, né? O pessoal também lá da UF, que faz um trabalho excelente da Clínica de Trabalho Escravo, gente. Depois, se vocês quiserem um contato também, vocês vão conhecer histórias que vocês não têm ideia, sabe? Ideia de tanto que é grave, tanto que é latente, sabe? Ainda a escravidão no Brasil. E agora que ela está, assim, começando a caminhar no sentido de autonomia, né? Ainda tem muitas dificuldades, porque não teve, foi negada a educação, foi negado muita coisa para ela. Então, é muito devagarinho o processo, né? Para quem viveu 38 anos numa situação como ela viveu, né? Então, hoje ela tem toda a vacina em dia, hoje ela faz atendimento psicológico, fez todos os exames possíveis, check-up, né? Hoje ela tem o cartão do banco dela, que ela não tinha, que era negado a ela o cartão do banco, né? Violência patrimonial. O que é cartão? Não, né, Mata? Não. E, assim, são várias violências, né? São várias. Thaís. Oi. Thaís e Madá, eu tô aqui, eu tô sem palavras. Acho que estamos todos sem palavras por esse presente que você trouxe para nós, que foi a oportunidade de conhecer a Madá. Vocês estão em Uberaba hoje? Sim. Nós também queremos conhecer vocês. Vamos marcar, então. Vamos agendar, sim, um momento para a gente se conhecer, para a gente poder cuidar e te ajudar, né, com a Madá, ajudar a Madá também. Estamos no serviço de saúde pública, então, assim, vamos nos aproximar, tá bom? Vou te procurar. Tem seus contatos aqui, vou te procurar, tudo bem? Por favor, me procure. A gente quer, amanhã, dia 20 de novembro, né? A gente vai estar, nós estaremos ativamente no evento que vai ter, né? E, assim, se alguém estiver por lá, pode mandar o WhatsApp que a gente se encontra lá. E com certeza, gente, a gente quer contribuir, assim, com o máximo possível, né, aí, para que seja mesmo trabalhado e conscientizado as pessoas sobre a situação do negro ainda, né, nesse país. Então, pode nos convidar que a gente vai estar presente, tá? Então, tá. Madá adora. Muito obrigada, Madá. Muito obrigada, Thaís, pela participação de vocês. E nós teremos mais momentos, viu? Espero só a gente encerrar esse congresso que eu te procuro. Espera aí. Pode me chamar, gente. Estou à disposição. Eu, Madalena. Deixa eu só fazer um último comentário aqui da Madá. Rapidinho, tá? Depois a gente conversa mais pessoalmente sobre tudo isso. Madá chegou em Uberaba, eu perguntava por alguma situação, não sei mais o que foi, e ela se reconhecia como morena, tá? E aí eu falava para ela, Madá, mas você é negra, você é linda, você é igual a Thaís é negra e é linda. Então eu sempre bato muito isso com ela, porque é o autorreconhecimento, sabe, de quem ela é. E aí, gente, diziam para ela que preto fede,
tá? Nesse nível. Que preto não é gente. Então, como é que ela vai se identificar como negra se negro não presta, né? Então, assim, é um trabalho que eu tenho feito com ela cotidiano. Hoje, se você perguntar para ela se ela é negra, responde, Madá. Sou. Gosta de ser mulher preta? Sabe? Então, assim, é todo um processo. Eles me ensinaram a não gostar de negro. Entendeu? Eles eram racíssimos, eles não falavam que tudo é branco, que eu era, me chamava de nega preta, Vocês xingava. estão ouvindo aí, né? Meu marido não gostava de pessoa preta. É porque fizeram um casamento arranjado, né, com um cara lá, que era da família deles. Para ela ficar com a pensão, mas quem usufruiu por mais de 20 anos dessa pensão foram eles, né? Então, ela passou até por isso, viu, gente? Que o marido dela, falavam que o marido dela não gostava de preto. Jogava isso na minha cara todo dia. O marido não gostava de gente preta. A mulher. Coisa horrorosa, né? Gente, é muito triste, mas assim, essa história toda que é muito pesada, né, como a Thaís falou, né, da condição do negro, né, que muitos negros passam por isso ainda. A gente trazer isso para o debate, a gente está começando aqui, Thaís, começando aqui, Madá, mas eu também quero celebrar a sua vida, sabe, assim, a gente também não pode esquecer que bom que ainda deu tempo de você poder estar aqui com a gente hoje, participando desse Congresso Nacional, né? E você pode aparecer numa outra condição que é o seu direito, né? A sua humanidade, assim. Que a Thaís está aí, né? Te ajudando nesse retorno para o viver mesmo, né? Acho que isso ensina para a gente, né? O Jonathan perguntou como é que a gente vai fazer, Jonathan? Olha aí, ó. Né? É disso que a gente está falando. Contra fatos não há argumentos, né? Que a gente vai nesse processo aí, a Madá como uma inspiração, né? Continuar na luta, né? Do posicionamento, o que a gente vai falar, né? Eu acho que fica para mim, vendo a Madá ali, vendo a Leila de novo, a Thaís falando, eu acho que fica para mim, né, desse compromisso, assim, o que está embasando a nossa prática, né? Porque aqui a gente também tá, a maioria aqui nós somos profissionais, né? E aí, será que o que a gente está lendo, o que a gente está estudando, como é que a gente essas vidas? A gente vai ficar falando que todo mundo é igual, a gente não vai passar para as próximas etapas, né, Júnia? Igual a Júnia estava falando, a gente ainda está tentando mostrar o problema, né? E acho que ver a Madá ali, dar essa dimensão dos processos, né, de negação de todos os direitos, né? Muitas das participantes também trouxeram isso da ausência de políticas públicas, né, nessa questão, desde o processo lá da libertação, né, dos escravizados. O que está colocado aí na realidade, né, brasileira. Gente, como é que vocês estão aí de tempo? Thaís, obrigada por esse presente. Não, imagina, não tem que agradecer. Quero muito encontrar a Madá, quero muito mesmo, assim, espero que a gente se encontre. Madá, eu estou ainda impressionada com esse momento. Obrigada. E acho que é isso, não sei se a Fernanda e a Júnia querem falar mais alguma coisa, só por conta do horário, que eu também estou atenta aqui. Eu quero falar tanto, mas eu não posso. O professor Pablo da próxima palestra já chegou. Então, assim, professora Sofia, Thaís, Madá, obrigada por esse presente. Professora Obrigada, Sofia, gente, por essa discussão tão rica, viu? E pode nos convidar, viu, gente? pode deixar. Eu ganhar do sorteio, mas eu não ganhei, tá? Eu estou esperando o convite da Madalena para o próximo, viu? Então, vem de uma outra forma, vem convidado de uma outra forma. Te chamo, já. Sofia, muito obrigada. Obrigada por tantos ensinamentos, por tantas reflexões. E eu queria deixar assim, eu tô tão mexida, tão emocionada, estão me faltando palavras. Mas eu anotei algo aqui que eu acho que preciso te passar. A mensagem da Dandara, que é um nome fictício, né? Que ela queria que chegasse a todos os profissionais de educação. Não vai chegar a todos, mas vai chegar a muitos, né? Os que estão aqui presentes,
os que assistirão depois ao vídeo gravado, né? Que o congresso ele fica disponível por um tempo gravado. Então, vale a pena. Essa nossa luta vale a pena, né? Porque o pedido dela vai chegando, nosso estudo vai chegando, vai tocando, e assim, aos poucos a gente para de lidar, de naturalizar coisas tão difíceis, e assim nós vamos cuidando. Muito obrigada. Obrigada por esse momento de reflexão e de cuidado. Um grande beijo. Beijo, Fernanda. Beijo, gente. Obrigada, Cezanne. Obrigada por tudo. Acho que, ó, eu vim aqui, acho que eu saio levando muito. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, mesmo. Nós que agradecemos. Gente, nossa, eu preciso de um intervalo. Acho que todos nós precisamos de 10 minutinhos. O professor Pablo já chegou, a próxima palestra é do professor Pablo. Temos 10 minutos? 5, pelo menos 5. 5 minutinhos de intervalo e a gente já volta.